Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer aos meus muitos amigos e irmãos lá do @Falando de Bíblia Oficial, Instagram, que tem nos acompanhado, conversado, orado comigo, orado por mim. E a gente tem feito aí um bom relacionamento, onde tem Deus me permitido fazer novos amigos. Queridos, a teologia liberal tem sido como um câncer para a igreja. Ela tem sido um ponto pelo qual muitos dos nossos irmãos têm tido o atestado, a garantia para pecar. Mesmo porque eles usam da liberdade pela qual Deus lhe dera para poder pecar. E, na verdade, a liberdade a qual Deus nos deu não foi para pecar, não é um voucher para viver no pecado. Não é novidade quando eu falo aqui, e já mostrei alguns vídeos, como o do professor Fábio Sabino, que chamou Daniel de homoafetivo, chamou Moisés de maconheiro, agora o reverendo Caio Fábio de Araújo, ele que é um grande nome na nossa nação, foi um grande pregador na década de 90 e eu tive a oportunidade de assisti-lo lá na Concha Acústica de Niterói, do Salesiano, aqui na Presbiteriana de Barro Vermelho algumas vezes. E, de fato, irmãos, o pastor e reverendo Caio Fábio, ele era um pregador diferente, era um camarada muito à frente do seu tempo. E uma das coisas que me chama a atenção é que algumas pessoas, a fim de pecar, elas acabam por impor alguma coisa no texto bíblico que não existe. E tem coisas que você vai procurar na Bíblia, você não vai encontrar explicação, e outras você não vai achar, de fato, ali uma proibição. Por exemplo, você perguntar para mim, pastor, posso fumar? Eu vou dizer para você não, porque o próprio Ministério da Saúde adverte: fumar faz mal à saúde. Se você entende que você é templo do Espírito Santo, que você é casa de Deus, você logo vai entender que aquilo que pode ser prejudicial ao templo, você não vai fazê-lo. Por quê? Por temor, por amor e por reverência àquele que te chamou. Só que os camaradas acabam por dar uma cambalhota no texto, torcer o texto, para tentar atestar tudo aquilo que eles querem fazer dentro de uma liberdade que eles são chamados. Eu vou colocar na tela cheia aqui o que o reverendo Caio Fábio falou por esses dias. Dá uma olhadinha aí. Tempo em que se fumava muita maconha. O pessoal não sabe disso, mas a maconha vem sendo usada há 6, 7 mil anos. Não houve cultura na Terra que não tenha usado alucinógenos semelhantes a cannabis. Ou a própria cannabis, ou cogumelos, ou raízes, as mais diversas. Você vê, por exemplo, o ayahuasca. Como é que o cara adivinhou que se somassem aquelas duas, aquele cipó com aquela outra planta ia dar aquele barato? Se elas não crescem uma do lado da outra, não vêm juntas, não sei o que, estão separadas numa floresta. Parece quase uma revelação, né? Do xamanismo. Tu vai botar a culpa em Deus, cara, da chapação dos humanos? Por quê? Porque no próprio altar do templo de Jerusalém, no Velho Testamento, a cannabis estava presente. Você lê lá no Velho Testamento, os elementos para fazerem o incenso do templo do Senhor, templo de Salomão, eram, entre outras coisas, o cânhamo, que é uma maneira antiga de falar da cannabis. O cânhamo é cannabis. Se você reorganizar as letras da maconha. Dá. Né? Então era o cânhamo, a acácia, a mirra, que botavam para fazer aquele cheiro que o sacerdote exalava. Você hoje tem descobertas arqueológicas em Israel de altares de um período anterior ao Templo de Salomão, onde os arqueólogos estão encontrando altares dedicados ao Deus de Israel, a El, daquela região de Serepta, de Saroc, de onde era Dalila, aquela região toda ali. Encontraram lugares
onde o cânhamo era queimado como parte do sacrifício ao Senhor. Então, de onde é que veio esse ban, essa proibição? Veio dos americanos. Dos americanos em 1932, porque a lei seca não deu certo. Os caras quiseram emplacar a lei seca, o pessoal não parou de beber, os ricos e os brancos especialmente. E aí o que é que tinha? Os pretos fumavam maconha. Aí quando eles viram que não ia emplacar, eles transferiram o ban, a punição do álcool, para cannabis. E era muito conveniente, porque perseguia os pretos. Sim. E as plantações, e a economia dos negros. E toda essa cultura que a gente tem no Brasil hoje, ela deriva desse pensamento filha da puta que nasce nos Estados Unidos e a gente traz pra cá como se fosse algo moral. E é uma das coisas mais burras do mundo. Eu estou te dizendo isso porque eu estudo esse assunto há muitos anos. Eu, quando me converti, passei a ser um estudioso do fenômeno e também de segurança pública. E tive um grande mestre na minha vida, que foi o doutor Nilo Batista, o doutor Nilo Batista que vive, foi governador do Rio. Viu aí, meus queridos irmãos? Viram aí? Gente, a turma agora deu para falar sobre o assunto chamado maconha. E a turma não é de hoje que eles acreditam que o cálamo ou o cânhamo, assim como o professor Fábio Sabino, há um tempo atrás, falou que o Moisés nunca teve uma visão. Ele tinha lá, sim, uma onda que ele vivia por conta do cheiro da cannabis dentro do incensário, certo? Dos ingredientes que compunham o óleo da unção. E quando esse óleo começava a esquentar, a fumaça subia, o Moisés sentia toda aquela onda e ele então dizia que aquilo era uma visão. Gente, os caras forçam demais o texto. E agora, o reverendo Caio Fábio, tentando provar por A mais B, pela Bíblia, que a maconha é algo muito normal. Não é normal para nós, irmão. Porque tudo aquilo que tira a sua sobriedade, a sua serenidade, o seu senso de razão, acaba por ser um perigo para você. Mas trabalhando no campo das ideias, abre a sua Bíblia comigo. Primeira carta de Pedro, nós vamos ler alguns versículos. Primeira carta de Pedro, a partir do capítulo 1, versículo de número 13, que escrito está: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. 15. Perdão. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, versículo de número 16, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que vos sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fostes chamados ou resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Tentar quebrar a pureza do texto bíblico, tentar rebaixar o valor da Bíblia para atestar pecado é coisa de teólogo liberal. Tentar dizer o que a Bíblia não diz, tentar apoiar ideias que a Bíblia não apoia, é coisa de gente indigesta, que não acredita na Bíblia
como sendo a palavra de Deus, e sim contendo palavra de Deus. É coisa de gente que rebaixa o sagrado e exalta o pensamento humano e a sua, entre aspas, liberdade. E o que a gente mais tem nesses últimos dias são teólogos liberais na internet falando o que a Bíblia não falou, assim como em alguns púlpitos de algumas igrejas. E isso revela a fraqueza do pensamento humano quando a Bíblia vai falar que as muitas letras podem fazer o camarada delirarem. Essa fala do reverendo Caio Fábio, com todo o respeito que tenho a ele, é um delírio. Por quê? Porque, tradicionalmente, eu não preciso usar a Bíblia para afirmar sobre o assunto da maconha. Eu não preciso usar a Bíblia. Agora, por que o motivo da fala do Caio Fábio? Justamente nesse período, sobre esse determinado assunto. Por que ele tenta lacrar e até cita leis americanas, quando na verdade, se em algumas ruas, em alguns estados dos Estados Unidos, você tentar andar com uma lata de cerveja, uma garrafa de cerveja na mão, você é detido, você tem que pagar multa ou vai preso. Aí ele tenta falar da lei seca e tudo mais, parará. Só que, irmão, a coisa não é bem assim não. Agora, forçar o texto em Moisés para dizer que o cânhamo era maconha, ô reverendo, pelo amor de Deus, que teologia é essa? Que pensamento é esse? Gente, quando o camarada está a fim de pecar, ele pega a Bíblia e tenta testar o seu pecado para dizer assim, Deus me aprovou. E Deus, irmão, a pior coisa do mundo é a gente querer a aprovação daquilo que Deus não aprova. E aí, o que você acha dessa fala do reverendo Caio Fábio? Você concorda com ele? Joga lá no grupo de ensino da sua igreja. Vamos para mais um bom bate-papo? Porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.